Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de JavaScript. Bom, eu havia mencionado que o último loop seria última estrutura de repetição que a gente veria no curso, mas eu lembrei que faltam dois importantes loops que a gente precisa de ver. São o for each, também conhecido como for in, e o for off, ok? A gente vai ver um pouquinho do funcionamento deles aqui de uma forma bem tranquila. Eles são loops hoje em dia bastante utilizados, talvez até mais que os loops clássicos. Então são loops que a gente não pode deixar para trás, tá certo? Então vou criar aqui o nosso arquivo aula 10 com a nossa estrutura básica e nossa estrutura de scripts. Bom, suponhamos que eu queira iterar numa lista de pessoas. João, Maria, José, certo? Vou acentuar José aqui, porque esse João tem acento, por que o José não pode ter acento? Então suponhamos que eu queira iterar nessa lista para imprimir esses três nomes. Eu posso usar essa estrutura aqui, ó, que são os for in, for off, for in, for off, certo? Vou pegar a sintaxe dele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa sintaxe básica. Eu ainda posso economizar aquele let ali, mas depois eu vou explicar a diferença de usar o let e o não usar o let. Posso falar aqui, ó, item em lista, ou seja, ele vai criar uma variável item para cada item da lista, cada vez que ele rodar um objeto da lista. Eu vou falar aqui, ó, console.log item. Vamos ver o resultado que isso vai dar no navegador. O que aconteceu aqui, ó? Ele imprimiu para mim 0, 1 e 2, que não é o que tem dentro da lista. Imprimiu sim o valor, a posição do elemento na lista. Agora vamos ver o for off. For item off lista, para cada item da lista, console.log item. E vamos ver o resultado disso no navegador. Agora aqui já deu, ó, João, Maria e José. Ou seja, de acordo com a documentação e também como exemplo implementado aí que a gente pode ver, a diferença do for in e for off é que um deles interage, o for in ele interage com o elemento da lista, né? E o for off vai interagir, né, com a propriedade da lista. Então aqui quando eu estiver fazendo a iteração, ele vai pegar e vai estar retornando para mim a posição desse elemento na lista. Ou seja, cada vez que ele fizer a contagem, ele vai jogar isso aqui para mim. O que eu posso fazer? Como é que eu posso usar o for in para tirar vantagem do que ele retorna, que é a posição, para eu poder ler o que eu quero? Eu posso fazer bem assim, ó, lista na posição item. O que eu quero dizer com lista na posição item? Vou colocar um espacinho aqui para vocês poderem ver daí melhor. Eu quero, já que aqui me retorna 0, 1 e 2, eu consigo fazer com a lista, por exemplo, ó, deixa eu ir no meu console, que eu vou mostrar para vocês de uma forma um pouco melhor. Vou definir a minha lista aqui no meu console. Se eu falar lista na posição 0, o que ele me retorna? João. Se eu falar lista na posição 1, me retorna Maria. Então, se eu passar o índice da lista, ou seja, né, a posição do elemento na lista, uma vez que ele começa a contar de 0, 1, opa, e 2, aqui, ó, tá certo? E é exatamente isso que o loop me retorna. Eu posso usar e passar esse elemento aqui, ó, para o meu objeto lista. Então, quando eu rodar esse código aqui de novo agora, ambos os loops estão me retornando os elementos da lista, tá certo? Então, são apenas formas diferentes de você trabalhar. Se você estiver querendo capturar a posição dos elementos dentro da minha lista, eu posso estar utilizando o for in. Se eu quiser estar acessando as propriedades
de cada elemento, eu posso estar utilizando for off, tá ok? Eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso criar uma estrutura complexa, como por exemplo, uma lista de objetos, por exemplo, vou colocar aqui, ó, deixa eu ver se dessa forma vai dar certo, senão a gente muda. Opa, nome, fulano, ao contrário, é assim que eu quero fazer, ó. Idade 28. Então eu tenho uma lista aqui com um objeto, o objeto fulano. Agora eu quero com outro objeto chamado ciclano. Ciclano 29. Tá ok? Vou descer aqui só para ficar mais organizado. Então eu tenho dois objetos numa lista. Eu quero iterar nesses objetos e tá imprimindo esses objetos. Então eu vou fazer aqui, ó. Para cada item of lista, eu quero imprimir console.log item.nome, que é uma vez que agora eu tenho aqui a propriedade nome para acessar. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe na aula que a gente vai falando de objetos. Ele pegou aqui uma atribuição inadequada. Unexpected token. Ah tá, falta o nome da minha lista, né? Lista 3. Ok, funcionou perfeitamente, ó. Então eu consegui imprimir aqui ciclano e fulano. Eu ainda posso colocar o mais aqui, concatenar aqui com um espacinho, né? E colocar aqui, ó, item.idade. Olha lá, fulano 28, ciclano 29. Então eu tenho aqui uma lista de objetos complexos, né? Com outras estruturas. Eu ainda posso colocar aqui, por exemplo, salário, ó. Salário 500, salário 600, né? E posso mandar imprimir isso aqui, ó. Item ponto salário, tá ok? Então fica aí bastante, são loops bastante poderosos, né? Que a gente pode estar utilizando, que inclusive iteram em listas. Por exemplo, eu posso tentar fazer aqui, ó, para iterar no string for letra in, nessa palavra aqui, ó, curso de programação, certo? Eu posso dar um console.log em letra. Aqui vai retornar a posição, né? Como a gente viu, porque é o in. E se eu usar o off, olha lá, ele retornou para mim cada caractere separadinho da minha string. Legal, né? Então também posso iterar dentro de um string. A string pode estar aqui dentro do for, tá? Eu posso até fazer o for clássico, por exemplo. Posso fazer um for var i in. Deixa eu tentar jogar aqui, senão a gente retira. Curso de programação. Não, na verdade isso aqui não é um for clássico, não. I começa valendo 0. Enquanto i for menor do que... eu tenho aqui uma propriedade. Por exemplo, se eu defino um string aqui, ó, str, passo para ele esse valor, eu passo a ter aqui um str.length, certo? Então que captura o tamanho da minha string. Então enquanto i for menor do que str.length, vou fazer aqui um i++. O que eu quero agora? Eu quero imprimir str na posição i. Já que isso aqui, meu i nesse caso, vai contar de 1 até o tamanho da minha string, vai me retornar 0, 1, 2, 3. Então eu vou conseguir pegar a posição 0 dessa string, a posição 1 dessa string, a posição 2. Então eu vou conseguir percorrer cada letra, certo? Eu vou fazer aqui um console.log nessa estrutura aqui. Vamos ver o que isso vai retornar. Eu vou comentar esse outro for aqui para ele não confundir a gente, ó. Barra asterisco, asterisco barra. Beleza, vamos lá.
Vamos ver aqui por que que ele não executou. Ele não retornou algum problema? Algum erro? Não, não retornou. Vamos colocar aqui, ó, var str recebe curso. str.length. Olha lá. Então essa propriedade aqui é a propriedade que a gente está usando aqui como para saber o tamanho do meu for, né? Ela foi escrita errado, por isso que não funcionou. Desculpa. Olha só. Então aqui vocês podem ver que agora está funcionando perfeitamente. Tá vendo? Então usando o for clássico, eu também consegui fazer ter o mesmo efeito, né? Percorrer desde a posição 0, que é a primeira letra, a letra C, até a última letra da minha string. Bem tranquilo, né? Bem legal. Bom, desculpa. Então, realmente agora a gente terminou, né, toda a parte de loops. Eu ainda vou ver com vocês o break e o label que ficarão faltando, mas vocês já viram todas as estruturas de loops que a gente tem em JavaScript, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Façam bastante exercícios aí e qualquer coisa, qualquer dúvida vocês podem estar postando no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail, tá ok? Um grande abraço e até mais.